Seja bem-vindo ao nosso canal da Favorita aqui no YouTube. Antes de iniciarmos a sabatina de hoje, queremos esclarecer que todos os candidatos à Prefeitura de Caçapava receberam a carta convite para participar da sabatina no dia 4 de setembro, informando que as gravações seriam feitas na semana de 16 a 20 de setembro e a exibição aconteceria de 23 a 27 de setembro. Então a ordem das sabatinas ficou assim: segunda-feira, dia 23, participação do candidato Paulo Eugênio, do MDB. Terça-feira, dia 24, participação da candidata Pétala, do Republicanos. Quarta-feira, dia 25, não teremos a sabatina aqui na Favorita, em respeito às emissoras co-irmãs que estarão realizando o debate com os candidatos à prefeitura de nossa cidade. Quinta-feira, dia 26, participação do candidato Vilela, do PSD. Sexta-feira, dia 27, participação do candidato Ian Lopes, do Podemos. Fique agora com a sabatina de hoje. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube da Favorita. E hoje, a nossa última sabatina, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o candidato Ian Lopes, que irá conversar conosco sobre suas propostas e você vai poder acompanhar tudo isso. E mais uma vez, digo, nós estamos encerrando as nossas sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Caçapava. Então, sejam todos muito bem-vindos e nós esperamos que você possa aproveitar bastante. Arnaldo, muito boa noite também para o Ian. Boa noite, Pierre, boa noite, Ian Lopes, boa noite quem está nos assistindo e sejam bem-vindos, você que está na Favorita a partir desse momento. Está assistindo, dá o like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam ver essa sabatina e conhecer um pouquinho mais do candidato a prefeito Ian Lopes. Agradecer você, Ian, pela confiança de estar aqui conosco para conversar, nós estamos muito felizes com isso. É recíproco, Pierre, Arnaldo, boa noite. É uma grande honra estar junto com vocês aqui hoje. Que legal. Bom, para ficar sempre claro, como nós fizemos ao longo desta semana, nós vamos ler quais são as regras aqui da nossa sabatina. Lembrando que, apesar desta entrevista, desta sabatina estar gravada, mas aqui o chat ao lado está aberto para que você possa fazer os seus comentários, possa fazer as suas perguntas, porque elas chegarão até os candidatos e aí então eles poderão conversar, responder a vocês da melhor forma. Então participem sim aqui no nosso chat durante a apresentação, durante a sabatina com o candidato Ian Lopes. Vamos então às regras da nossa sabatina. O candidato terá 70 minutos para responder a 11 perguntas, o que significa que o próprio candidato será o senhor do seu tempo, cabendo unicamente a ele a responsabilidade por programar as suas respostas e, dessa forma, otimizar o seu tempo. A primeira e a última pergunta serão de respostas obrigatórias por parte do candidato. Sendo assim, caso haja apenas 5 minutos para o término da entrevista e, por exemplo, o candidato ainda esteja na resposta da pergunta de número 7, o mediador, ou eu ou o Arnaldo, faremos a interrupção e o candidato iremos direto para a última pergunta para que ele possa respondê-la. O candidato não poderá, em hipótese alguma, mencionar o nome de qualquer outro candidato que não seja o do seu vice ou candidatos a vereador do seu partido ou da sua coligação. A infração acima, em um primeiro momento, será punida com o corte imediato do seu microfone e a advertência verbal por parte dos mediadores. A repetida infração de citação de outro candidato será punida com a interrupção sumária da entrevista e os mediadores darão a entrevista por encerrada. Tá claro, Ian? Tranquilo? Com certeza, vamos embora. Então tá tudo certo. Então, agora o Arnaldo vai disparar o nosso cronômetro e a partir daí você tem até 70 minutos para usar da melhor forma o seu tempo. Então vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta, certo, Pierre? Certo. Então nós temos aqui o nosso cronômetro, vou deixar aqui em cima da mesa para que o candidato Ian possa se orientar com relação ao tempo, tá certo, Ian? Show. Então vamos lá. Primeira pergunta, então valendo a partir de agora. Bom, por que o senhor quer ser o prefeito da cidade de Caçapava? Arnaldo, eu desde muito jovem sempre fui muito ligado ao trabalho social. Eu me tornei vereador aos 20 anos de idade e hoje, concluindo meu mandato, tendo estudado, me formado advogado, fazendo mestrado, tendo concorrido a deputado e ficado como suplente, sendo presidente estadual do meu partido, eu me sinto confiante para poder mudar a vida das pessoas. Nos últimos 4 anos eu tive presente em cada cantinho aqui da cidade.
E pude perceber que grande parte das coisas que faltam para as pessoas não dependem de obra faraônica e não dependem de projeto mirabolante. É questão de ter boa vontade e ter gente competente para fazer a diferença. Eu quero ser prefeito para ajudar as pessoas. Eu quero ser prefeito para transformar a vida do próximo. Esse é o meu propósito de vida e eu estou de coração aberto para fazer acontecer. Ok. Tá certo. Ian, qual será a principal meta do seu governo e como você pensa em realizá-la? Olha, Pierre, nas minhas andanças pela cidade, eu percebo que a maior dor da população hoje é a saúde. A gente montou um plano de governo que serve muito mais como um plano de metas e um plano de trabalho do que um documento oficial que tem que ser protocolado, para que a gente possa não só saber de projetos para comunicar na campanha, mas principalmente ter um guia claro de como a minha gestão deve se nortear. Dentre as 20 frentes do plano de governo, eu escolhi a da saúde como a principal, por reconhecer que hoje o povo sofre muito por conta disso. Tem gente morrendo, esperando filho em hospital, tem gente passando um perrengue no postinho de saúde. A minha maior meta como prefeito é ajudar a resolver a questão da saúde aqui na cidade. E eu vou fazer isso com gente competente, com recurso vindo de Brasília e de São Paulo e com muito trabalho. Bom, como melhorar e o que precisa ser feito, Ian, na área da saúde, então, já que a saúde é a meta do seu governo? Então a próxima pergunta vai, né, ao encontro disso. E de onde virão os recursos necessários para essa área? E como resolver também a situação hoje da Fusan em nossa cidade de Caçapava? Vamos por partes. Sim. A área da saúde, Arnaldo, hoje aqui na cidade está em colapso porque a gente não investe em saúde preventiva. Pode ter o hospital que for. Se o preventivo não funcionar e aquela pessoa com dor de cabeça tiver que entrar na mesma fila que a pessoa que caiu de moto e bateu a cabeça, o hospital não vai funcionar. Eu quero criar uma gestão que priorize a saúde preventiva, fortalecendo os postos de saúde, colocando especialidades, colocando medicamentos e focando na criação de vínculo dentro do postinho, para que a pessoa não fique doente. Para tornar o Hospital Fusan um local menos afogado. Para a gente poder fazer isso, a gente vai vincular junto ao governo federal uma UPA 24 horas, na região alta aqui da cidade, perto da Vila Santa Isabel, Maria Elmira, por ser uma região que tem uma grande demanda hoje e que não tem suporte para isso. A vila tem o PAN, mas e a parte de cima? Vai ter o quê? Vai ter uma UPA. A gente investindo no preventivo, a gente consegue sanar parte do problema da Fusan. E em paralelo correr atrás para resolver a questão do endividamento, que tem que passar um pente fino nos contratos, tem que rever os valores, mas principalmente investir no que mais precisa. A gente pode ver que nas últimas gestões é comum o pessoal muitas vezes criar cargos em comissão, fazer contrato com valor, sendo muito franco, fora do valor de mercado. Então é importante que a gente passe um pente fino e reavalie tudo o que acontece para sobrar dinheiro para investir no que realmente importa. Eu, como prefeito, como advogado, vou passar esse pente fino, tenho uma equipe junto comigo para fazer isso, para fazer a diferença. Ian, ainda dentro dessa parte da Fusan, quando a gente pergunta para você como resolver a situação da Fusan, a gente fala também não só a parte administrativa, mas também existe ali um gargalo com fundação, com autarquia, então não se consegue muita coisa na Fusan devido a essa confusão que já se arrasta por um longo período ali dentro. Você vê uma solução para isso? Vejo sim, Arnaldo. Vejo sim, Pierre. Hoje a Fusan é uma fundação 100% privada que é custeada 100% pelo poder público. A gente paga por algo que não é nosso. Pagamos caro ainda, 60 milhões por ano. Qual que é a ideia? A gente quer enxugar o valor dos contratos para poder que a gente realmente ter gestão. Porque hoje, Arnaldo, a gente tem na Fusan agente político, tem cargo em comissão, tem terceirizado, tem quarteirizado, tem concursado, tem PJ, fazendo a mesma função muitas vezes. Para a gente poder realmente ter gestão sobre o hospital, é importante fazer uma reforma para valorizar o servidor, que hoje muitas vezes está lá trabalhando sem condição de trabalho, com chefia apertando e cobrando além do que deve. Então, assim, para a gente poder resolver a questão da Fusan e viabilizar os investimentos, primeiro é importante pôr a casa em ordem. Mas tão importante quanto pôr a casa em ordem é a gente ter uma gestão que tenha bom contato em Brasília e em São Paulo para trazer recursos. Hoje o dinheiro que vem de fora não pode ir direto para a Fusan. Ele cai na Secretaria de Saúde para depois ir para a Fusan. Não tem problema, a gente faz isso. Mas é importante organizar a casa. E é isso que a gente vai fazer. Tá certo. Bom, continuando, as nossas perguntas elas estão tentando pegar com todos os candidatos todo o plano, né, um geral. Então agora a gente vai falar da educação. O que precisa ser feito
para ser melhorado na área de educação e de onde virão esses recursos ou como gerar esses recursos para essa área de educação. Pierre, a única pasta que hoje não passa problema financeiro é a educação. A gente tem um recurso que chega do Fundeb, que é um recurso do governo federal para custeio da educação básica em todas as cidades do Brasil, que beira os 80 milhões de reais por mês. Por mês não, por ano. Qual que é a ideia? A gente quer fazer uma gestão que priorize a primeira infância, que pegue o Fundamental 1 e 2, que pegue as crianças na creche, porque a educação mais importante é aquela primeira que a gente gera ao indivíduo. A gente quer aumentar o número de vagas em creche e, em paralelo, revitalizar as escolas. Tem escola hoje que, quando chove, chove mais dentro do que fora. Tem sala com um mofo no teto. Tem sala com um cupim nas cadeiras e nas portas. Isso aí influencia diretamente na qualidade do aprendizado. Então é importante que a gente tenha as vagas, primeiramente, mas tenha estrutura para que aquela criança que vai estudar tenha uma educação de qualidade. Um ponto muito importante que a gente não pode deixar de falar são os profissionais da educação. Não adianta ter uma escola bonita, tudo pintadinho, material novo, se o profissional não for valorizado. Eu não digo só o professor, é o professor, o auxiliar, a merendeira, o auxiliar de serviço geral, a secretária, o escriturário, o vigia. É um conjunto de profissionais que interferem diretamente no aprendizado da criança. Hoje, um profissional da educação, ele é um exemplo para uma criança que frequenta uma escola. Então é importante que a gente valorize para ter um time qualificado, humanizado, para fazer a diferença. Os recursos viriam, então, já desse ponto, uma vez que não há problema, segundo o que você está dizendo, com os recursos que chegam para a educação? Pierre, não é que não há problema. Todo recurso é finito. Ele não é ilimitado. A gente tem que definir onde é importante gastar ou não. Quando eu me refiro de onde virão os recursos, é que hoje a lei brasileira prioriza a educação. 25% de todo o gasto que a gente tem na prefeitura tem que ser com a educação. Então, se tem uma pasta hoje que, teoricamente, não falta recurso, é essa pasta. Até porque você falou que vem 80 milhões do Fundeb. Do Fundeb. Que é o governo federal, no caso. Exato. E mais 110 milhões, 115 milhões, de acordo com a nossa arrecadação, que hoje está em torno de 460, certo? A previsão? Dá mais ou menos mais uns 40 milhões. O orçamento da educação é de pouco mais de 100 milhões. Então, a lógica é essa. Não que a gente não tenha que buscar recurso. É importante buscar. Eu, como vereador, trouxe 150 mil reais com a Tabata Amaral para a gente equipar o Parque da Moçota, que é um parque de educação ambiental, para gerar curso de qualificação profissional, para revitalizar algumas áreas, por bebedouro, por cadeira, por mesa. Então, não é que não é importante buscar recurso para a educação, mas tem uma pasta que hoje tem dinheiro e que, se tiver uma boa gestão, pode fazer acontecer, é justamente a educação. Agora, analisando os números que você nos traz, Ian, e é lógico que 110 milhões é arrecadação, é um dinheiro do município, né? 400 milhões, 460 milhões, então a gente calcula mais ou menos 110 milhões para a educação. Com mais 80 milhões do Fundeb, são 190 milhões. É quase que 50% do que nós arrecadamos. A educação, na verdade, Arnaldo, já contando com o Fundeb e com as demais arrecadações, gira em torno aí de 110 milhões, sendo 80 do Fundeb. A arrecadação do município hoje beira meio bilhão. Se a gente fala aí de 25%, é justamente 125, 120, a conta é essa mesmo. Então, somado com o Fundeb, certo? É isso mesmo, meu cálculo? Contando com o Fundeb. Ah, contando com o Fundeb? Contando com o Fundeb. O Fundeb, ele entra na arrecadação já. Ah, ele faz parte da arrecadação, então? Faz parte, sim. Então não é uma soma do que vem do Fundeb e mais os 25% do município. Não. O valor os 25% do município está com o dinheiro que já recebe do Fundeb também. Já conta com legal. o Fundeb. Não, é bom explicar isso. É legal. que o Fundeb é uma verba vinculada. Ele só pode ser gasto com a educação básica. Mas não é porque ele é vinculado com a educação básica que ele não entra na conta geral. Ele entra na conta geral, mas para a educação. Ok. Bom, a próxima sou eu, Pierre? Isto. Bom, agora vamos falar de esporte, hein? Cultura e lazer. Quais são as suas metas, Ian, para o esporte, a cultura e o lazer? Nós englobamos tudo numa pergunta só, tá? E de onde virão também os recursos para o que você vai fazer, né? Onde você vai gerar os recursos e como trazer esses recursos. E como resolver também o abandono hoje do nosso estádio municipal, que é o Satírio de Oliveira, que infelizmente está abandonado. A iluminação sempre uma desculpa, né, que não pode colocar devido a que vão roubar a fiação. Então, como resolver esse problema hoje do estádio, né, em particular, e o que você vai fazer para a área esportiva, cultural e de lazer e turismo da cidade? Olha, Arnaldo, quando a gente fala de esporte, fala de cultura, é muito importante lembrar que essas duas pastas em especial, elas se ligam a várias outras. Quando você investe em esporte, a curto prazo, você deixa de gastar em segurança.
Porque você tira a criança da rua, você pega aquele jovem, traz para dentro de uma quadra. Quando você investe em cultura, muitas vezes você gera emprego e renda. O esporte por si só ele também é saúde preventiva. Então é importante enxergar o esporte e a cultura como braços da saúde, da segurança e da empregabilidade. Você chegou a ver a reforma que a gente fez na quadra do Jardim Rafael? Sim, eu passei por lá e vi sim. Aquilo lá foi um recurso impositivo que eu mandei como vereador de R$100 mil para revitalizar. Quando a gente pega para ver, a gente hoje em Caçapava tem várias quadras, vários campos, vários parques infantis. Inclusive essas quadras elas eram um problema, não só nessa gestão, não sei se está resolvido ou não, mas em gestão passada também, porque era ocupada por pessoas, né, que usavam ali como um ponto de tráfico de drogas, e as pessoas que queriam fazer o esporte mesmo não usavam essas quadras. A do Jardim Rafael deixou de ser um problema de criminalidade por conta do recurso que a gente destinou. É aquela lei da desordem. Quanto mais bagunçado tá, mais bagunçado tende a ficar. A gente, quando pegou a quadra do Jardim Rafael, mandou R$100 mil para reformar, para trocar o piso, trocar as tabelas, refazer o banheiro, fazer o telhado, cortar as árvores. Ficou perfeito por lá, a gente afastou o crime. Qual que é a ideia? O nosso plano de governo, PR, ele enxerga o esporte como uma ferramenta de segurança pública e de saúde preventiva. Hoje o esporte acontece concentrado no ginásio municipal. Qual que é o problema? A pessoa que mais depende do esporte para utilizar como saúde preventiva ou como segurança não mora no centro da cidade. Mora lá na Nova Caçapava, mora na Vila, mora em Piedade, em Caçapava Velha. Eu quero tratar o esporte de forma descentralizada. É levar as aulas até os bairros para que quem hoje mais precisa possa ter acesso. Não é cortar o que acontece no ginásio, mas é expandir para chegar até quem mais precisa. Quando você põe na ponta da caneta o custo disso daí, é baixo comparado com o investimento que você faz na prevenção. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai descentralizar o esporte, criando escolinhas de futebol, de luta, de dança nos bairros, para poder fazer com que o pessoal faça atividade física. Em paralelo, o Sátiro de Oliveira é um grande polo esportivo hoje, em especial por conta do futebol. A gente pegou, nos últimos meses, com essa gestão mesmo, para ver alguns orçamentos de reparo, até para que eu pudesse buscar algum deputado para investir. E não me deram os orçamentos. A gente não tem estudo para reformar o estádio hoje. A gente vai entrar na prefeitura, vai montar os projetos para verificar, seja de fazer a cobertura da arquibancada, de montar um banheiro de alvenaria que a gente tanto precisa, de reformar o pátio, para poder buscar com algum deputado recurso para isso. Uma forma muito bacana de arrecadar dinheiro para o esporte é criar a lei de incentivo ao esporte municipal, em que a gente retém 1% do imposto de renda de grandes empresas. Então, você pega uma Nestlé da vida, por exemplo. Eles pagam X por ano de imposto de renda. Imposto de renda é um tributo federal, não passa pela cidade. Aprovando essa lei de incentivo ao esporte municipal, a gente retém 1% de um dinheiro que a empresa já não investiria aqui na cidade. Esse dinheiro é vinculado a um fundo próprio, que a gente pode utilizar para bancar um time de futebol, para reformar uma quadra, para dar um bolsa atleta. Tem muito atleta aqui na cidade hoje que não tem apoio da prefeitura. Então, qual que vai ser o caminho? É descentralizar o esporte, é revitalizar as quadras, é revitalizar o estádio municipal, que hoje vai de mal a pior, fazendo banheiro, cobrindo arquibancada, que é uma ideia bacana que a gente tem para fazer, mas principalmente conseguir recurso para o esporte por meio da lei de incentivo ao esporte municipal, que vai reter 1% do imposto de renda de grandes empresas para investir aqui na cidade. Ok. Legal. Muito bem. Vamos para a nossa sexta pergunta. No seu governo, o que será feito especificamente para as crianças, adolescentes, jovens e os nossos idosos? Vamos lá. A máquina pública hoje, PR, a prefeitura, ela tem que ser um agente de transformação para quem mais precisa. É tratar o desigual na medida da sua desigualdade. Quando você pega uma criança, por exemplo, que mora em algum bairro aqui na cidade, algum bairro afastado, no Tijuco Preto, por exemplo, aqui perto do estúdio, muitas vezes é uma criança que na primeira infância não teve uma escola como deveria, não teve um acompanhamento pediátrico no postinho, porque falta pediatra no postinho, tem problemas em casa muitas vezes, então a assistência social tem que atuar, mas acaba não atuando por ter braço curto, dentre vários outros problemas. Se as atuais gerações adultas hoje passam por problemas, é porque na infância eles tiveram problemas ainda maiores. A gente quer construir um governo que trate as crianças e os jovens com a devida importância que eles têm, para daqui a 10, 15, 20 anos a cidade seja melhor. A gente tem uma geração mais crítica, mais capacitada no mercado de trabalho. E eu não digo que os que estão aqui hoje da nossa cidade não são bons, longe disso. Mas é investir nas crianças.
Grande parte do nosso plano de governo, ele fala de saúde mental nas escolas, fala de pediatra nos postinhos, fala de ter um transporte escolar de qualidade para não colocar as crianças ao risco. Todo mundo que é pai ou mãe, e logo mais eu pretendo ser, sabe da importância de tratar bem as crianças. Então, no nosso plano de governo, as novas gerações são prioridade. Mas não é por isso que os mais velhos ficam de fora. A pessoa fala, o Ian, ele só fala de jovem. Não é isso. A gente quer enxergar cada um com sua devida importância. Você pega para ver. Hoje, uma pessoa com mais idade, quando está próxima a se aposentar, mas falta lá 1 ano do INSS e perde o emprego, ele nunca consegue se aposentar. A gente não tem programas municipais de incentivo à inclusão da pessoa mais velha no mercado de trabalho. Poxa, olha o quanto esse pessoal pode contribuir. Já trabalhou, já conheceu, tem experiência. Tem muita função que hoje pode ser ocupada por uma pessoa idosa, uma pessoa com mais idade, e que infelizmente hoje não tem incentivo para isso. Você pega para ver no PAT, por exemplo. A gente tem feirões de emprego. O PAT hoje tem poder de falar o seguinte, Arnaldo, você tem uma empresa, não tem? Tenho. Você quer divulgar vaga de emprego aqui, não quer? Quero. São quantas vagas? 10. Faz o seguinte, vamos deixar 2 para o primeiro emprego para aquele jovem e 2 para aquele pessoal que é mais velho e tem que se aposentar? É um pedido meu como prefeitura. Eu vou te ajudar com seus alvarás, eu vou ser um parceiro, eu vou mandar ronda na porta da sua empresa para não ter perigo de assalto, mas você tem que ajudar a cidade também. Então a gente, Pierre, quando montou o plano de governo, olha por todos. Eu falei na última pergunta sobre o esporte. Tem muita atividade esportiva que o idoso pode praticar que em pouco tempo ele deixa de ter que fazer uma fisioterapia, de tomar um medicamento controlado. Nosso plano de governo ele se interliga. Até porque na prática tudo é interligado. Então eu quero cuidar do jovem para dar condição para ele se desenvolver e cuidar da pessoa idosa, para que a gente possa aproveitar ao máximo tudo que ela construiu durante a vida. Tá certo. Legal. Nessa última pergunta agora, você fez uma relação com o esporte. Se em algum momento você lembrar de algum fato, de algum assunto importante, um detalhe importante nas respostas anteriores e quiser falar, fica à vontade, Ian. Combinado. O seu tempo está tranquilo. Então, lembrei de um fato aqui com relação à saúde, que queria salientar, você pode falar à vontade, tá certo? Beleza. Bom, vamos falar agora de segurança. Como Caçapava e os seus cidadãos terão mais segurança no seu governo? Um detalhe importante, não está aqui, mas a gente pode falar, porque é dado, né? A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo coloca a nossa cidade como a 7ª mais violenta do Estado. Não é do Vale do Paraíba, do Estado de São Paulo, né? Então, acho que é um item que deve ser levado em consideração. Sem sombra de dúvida. Hoje, Caçapava é a 7ª cidade mais perigosa de todo o Estado de São Paulo. Nos últimos anos, o volume de estupros na cidade mais do que dobrou. Hoje as pessoas saem na rua e são assaltadas saindo do trabalho. No centro da cidade, no calçadão. Eu sou vereador, sou prova. Eu vi, eu denunciei e é por conta disso que eu sempre investi na Guarda Municipal. Eu, como parlamentar, fui o que mais trouxe dinheiro para a Guarda. A gente comprou 2 viaturas SUV que passam aqui na porta, aquelas Duster azuis bonitas, e a gente conseguiu armamentos com a Guarda de São Sebastião, mas que infelizmente a atual gestão optou por não utilizar. Mas ele está à disposição do município, Está à disposição da armamento. cidade. Armamento. 20, Quantas armas? 20 pistolas 2023, 0 km. E por que não foi utilizada? Por conta de politicagem, Arnaldo. Por conta de politicagem, só por isso. A gente ganhou a capacitação dos guardas, ganhou o armamento, ganhou a munição, faltava só assinar o termo de convênio. Não quiseram, mas não tem problema. Qual que é a saída? Eu quero ser prefeito para tornar a Guarda Municipal a Polícia Municipal. A gente vai mais que dobrar o efetivo, mas tão importante quanto isso é dar condição para que eles trabalhem. É garantir a viatura, é garantir o armamento, que é a ferramenta de trabalho, é a gente colocar o guarda dentro das escolas, muitas vezes. O guarda hoje, ele é um coringa na administração municipal. Ele pode tanto fazer parte de trânsito quanto de postura. Aquele pessoal que às vezes não tem noção e deixa o som ligado em casa depois das 10 da noite, o guarda pode ir lá e fiscalizar, pode conversar. Eu quero tratar o guarda com a devida importância que a lei dá a ele. Lei número 13022, de 2013. É a lei que torna a Guarda Municipal a Polícia Municipal. Só que tem que reconhecer, tem que ter investimento. Hoje aqui na cidade, só 2% do orçamento é investido em segurança. Sabe, é uma pasta tão importante, mas tem um investimento muito baixo. A gente tem que qualificar os guardas, tem que trazer mais guarda aqui para a cidade, tem que pôr câmera de segurança. Até poucos meses atrás, a gente tinha 4 câmeras de segurança em uma cidade com 100 mil habitantes. Sabe? Então, se o básico hoje não funciona, é porque tem muita coisa errada. Na nossa gestão, a gente vai ter bons funcionários por aqui, a gente vai colocar os cargos de chefia que realmente entendem de segurança, desde mesclar aquele policial da rota, aquele que é guarda municipal, é pegar o que tem de melhor em cada repartição e pôr em uma só. A gente tem time e vai fazer a diferença. Perfeito.
Vamos agora falar de infraestrutura. Certo. Como realizar a infraestrutura e obras necessárias para a cidade. E nisso nós estamos incluindo asfalto, iluminação, saneamento, calçadas, transporte urbano, mobilidade urbana. Como fazer tudo isso e de onde virão, ou então como gerar os recursos para tudo isso. Olha, PR, quando a gente fala de cidade, a gente tem que saber que a gente fala de uma soma de fatores. Iluminação pública não tem mais desculpa para não ter. A atual gestão aprovou uma taxa, que é maior que a de São José, que é maior que a de Taubaté, para colocar luz nos postes. E tem muita rua aqui na cidade que sequer tem poste ainda. Buraco na rua, se a gente fizer a manutenção preventiva, sai muito mais barato para arrumar. Um grande buraco, um dia foi um pequeno buraco. Quando você pega uma rua que está com grandes buracos, o valor por metro quadrado para recapear gira em torno de R$250, que entra como pavimentação. Já o recapeamento, se for pequenos buracos, é cerca de R$60 a R$80. O preço de recapear é 1/3 do de pavimentar. Então, quando eu falo que o nosso plano de governo é preventivo, é para a gente não permitir que a malha asfáltica fique tão deteriorada. É não deixar o pequeno buraco virar um grande buraco. A nossa estratégia aqui para a cidade é investir em parcerias com o segmento privado, porque muitas vezes as empresas querem ajudar. Você pega um loteamento que está surgindo aqui na região do Chico Preto. Você chega e fala, loteador, seguinte, a gente libera o loteamento, mas na contrapartida tem que fazer um postinho de saúde, tem que fazer aqui uma avenida, tem que fazer uma ciclovia e reformar uma escola. Eu tenho certeza que ele topa. É a gente ser parceiro, é exigir o que tem que ser exigido. Quando a gente fala de asfalto, de buraco na rua, é um problema que todo mundo enfrenta, sabe? E a gente fazer a usina voltar a funcionar para não ter que terceirizar as obras. Se a gente tem uma usina aqui na cidade e consegue tapar os buracos pequenos, fazer a manutenção, a cidade volta a andar com recurso muito reduzido. A gente deixa de gastar com o que não importa para gastar no que realmente importa. Então a gente está montando um plano de conservação urbana para rever o transporte público, rever a coleta de lixo, rever a varrição, a poda e a capina que hoje não funciona, para colocar a cidade no eixo e andar para frente. Bom, vamos falar agora então de geração de emprego. Você falou de parte há poucos minutos atrás, né? Vamos falar agora de empresas, emprego. O que o Ian fará se eleito para gerar empregos e como pretende atrair indústrias e ou empresas para a nossa cidade? E também, qual será o seu apoio, no caso da administração pública, ao comércio local? Olha, eu quero começar falando que eu sou o único candidato a prefeito que tem uma vice do comércio. A Juliana Freitas, que é a minha vice, ela é dona da Uniplan, que é uma empresa de convênios médicos aqui na cidade, e ela traz todos os dias, para mim, a realidade que o comércio enfrenta. Hoje, Arnaldo, o comércio está largado. Como eu falei para vocês, a pessoa sai do trabalho 6 horas da tarde, à luz do dia, no calçadão, ela é assaltada. Hoje o comércio ele carece de muita coisa. O fiscal da vigilância vai lá e pede um monte de documento. Quer estragar com tudo. Não dá prazo, dá multa, confisca alvará, é uma bagunça. A gente vai criar uma gestão que enxerga o empreendedor como um parceiro e não como um inimigo. Eu estou me formando agora no meu mestrado em planejamento regional e a minha tese é a ênfase em geração de emprego. Para que a gente possa fomentar o comércio, é importante ter gente empregada aqui na cidade. E é por conta disso que a gente vai criar a primeira lei de incentivo municipal, incentivo fiscal municipal, para poder justamente atrair mais empresas e fazer com que a cidade seja atrativa. Se você tem uma empresa e quer vir para a cidade, por que você tem que vir para cá e não para as outras 40 cidades do Vale do Paraíba? Tem que ter um diferencial. Está perto de uma rodovia, ter uma isenção tributária, uma redução de ISS, ter um terreno sobre aí para poder usar por 30 anos. Tem que ter alguma saída. A gente está criando uma lei de incentivo fiscal para poder atrair para cá as empresas. Quanto mais gente empregada, menos obrigação tem a máquina pública, porque alguém empregado ganha uma cesta básica, tem um convênio médico, põe um filho na escola particular muitas vezes, desabona a prefeitura, como principalmente passa a ter dinheiro para gastar aqui na cidade. Ela vai no comércio, ela gasta aqui, ela compra um carro, ela vai na barbearia. Então a gente quer turbinar o comércio sendo parceiro e em paralelo atrair empresa. É óbvio que é um trabalho a longo prazo. Não é de um dia para o outro, pum, chegou as empresas. Mas se não começar, se não for atraente, se não pôr tapete vermelho para a indústria, aí que eles não vêm para cá mesmo. Uhum. Tá certo. Eu vou pedir para o Arnaldo segurar um pouquinho o tempo, apesar que nós estamos muito bem aqui de tempo, para lembrar para você que o nosso chat aqui desta sabatina está aberto. Você pode colocar ali o seu comentário, fazer a sua pergunta, que ela chegará até o candidato e ele poderá então entrar em contato, responder para você aquilo que eventualmente nós não estivermos perguntando para ele.
E lembrando, hoje está sendo a nossa última sabatina com o candidato Ian Lopes. Já tivemos com o candidato Paulo Eugênio, a candidata Pétala e também tivemos com o candidato Vilela. Infelizmente, só não tivemos a oportunidade de conversar com o candidato delegado Hugo, porque, segundo a sua assessoria, né, nós não conseguimos aí ajustar a agenda de forma que ele pudesse estar conosco. Então, se você que está hoje assistindo a essa sabatina com o candidato Ian e não viu as outras, elas estão disponíveis aqui no nosso canal da Favorita para que você possa, então, acompanhar. Vamos continuar, então? Ana? Vamos, a próxima pergunta é você que vai fazer, né? Vamos lá. Estamos com 25 minutos de sabatina com o Ian. Ele tem um bom tempo pela frente ainda. Tem, vai poder aproveitar bastante. Vamos lá, agora vamos num ponto que, mesmo todos sabendo, né, que a decisão sobre a instalação de uma usina termoelétrica em nossa cidade é de competência do governo federal, nós gostaríamos de saber qual a sua posição com relação a essa instalação. E aí, vem duas perguntas. Caso você seja a favor, como será o seu trabalho de convencimento junto à população para que essa usina venha para cá? Se você for contra, como será o seu trabalho junto aos órgãos competentes no sentido de ajudar a impedir a instalação dessa empresa ou desta usina em Caçapava? Eu sou contra a usina. Fui na manifestação, me pronunciei, fiz vídeo. E tudo que eu podia fazer como político, como vereador para barrar, eu fiz. Sendo eleito, Pierre, prefeito, tudo que eu puder fazer como prefeito, seja participar das audiências, seja convocar os especialistas da prefeitura, os meus secretários, e até São Paulo ou Brasília, vai ser feito sem sombra de dúvidas. A gente tem formas de trazer emprego para a cidade, de gerar recurso, sem necessariamente ter que poluir a cidade. Existem empreendimentos que hoje não poluem o meio ambiente e podem gerar tantos empregos e tanta renda quanto. Então eu sou contra e vou ser contra até o final. E você acha que isso também depende de um trabalho em conjunto, da forma como o Ian, sendo prefeito de Caçapava, está pensando? Você acredita que isso é um consenso na nossa região? Ou correríamos o risco da empresa da usina andar 3, 4 quilômetros e cair numa outra cidade aqui e ela abraçar, e aí o Ian fica sem o recurso que viria para cá e vamos ter a poluição do mesmo jeito. Então, você enxerga que isso está sendo um consenso regional? Olha, PR, grande parte das cidades do Vale do Paraíba já tem na lei orgânica a proibição desse tipo de empreendimento. Só aqui que não tinha. Então, mas se é algo federal, mesmo estando na lei orgânica do município, não tem importância nenhuma, vamos dizer assim, não vai influenciar na decisão do governo federal de instalar em Caçapava, ou Jambeiro, ou Taubaté, ou São José. Juridicamente tem importância. Para você ter uma ideia, Arnaldo, aqui na cidade, a lei orgânica proíbe a vinda de presídios, proíbe a vinda de algumas empresas que mexem com papel, por exemplo. Uhum. A gente, como município, tem liberdade para definir o que vai ser feito aqui ou não. Qual que foi o problema? Como a nossa lei não proibia, era permitido. Se a lei tivesse que permitir tudo o que acontece, ia ter que ter uma lei para poder colocar o copo aqui, uma lei para poder fazer café. A lei, ela é negativa, ela proíbe. Olha, aqui na cidade nós não podemos ter as indústrias X, Y e Z. As cidades do Vale do Paraíba, via de regra, já tem essa proibição de usina termoelétrica, de usina nuclear, seja lá qual for. Aqui, por conta da lei ser antiga, não era proibido. Se não é proibido, é permitido. É consenso, até pela bolha que eu vivo entre os políticos aqui da região, que grande parte dos gestores não concordam com a vinda. Não à toa que se hoje existe uma influência sendo exercida sobre IBAMA, sobre a CETESB, que é um órgão estadual, para que não permitam que a termoelétrica venha, é justamente por conta dessa união. Então, é como eu te falei, existe o risco de vir na cidade vizinha? Existe, mas o risco de não vir é muito maior. Ok. Até porque o recurso também que nós participamos, né, de conversações com essas pessoas, né, o recurso para o município, os impostos que gerarão são altos, né? E isso cresce o olho do administrador público, né? Sim. Então, esse é o grande medo nosso, porque eu sou contrário, o PR também já se manifestou contrariamente também à vinda dessa usina, mas existe esse temor. Bom, Caçapava não quer.
E mesmo assim, quando você fala que Caçapava não tem a lei, então por isso que olharam para Caçapava então. Opa, lá não tem a lei que proíbe, então aqui dá para colocar, aqui dá para instalar. É isso mesmo. Mas depois a Câmara não votou uma lei proibindo? Mas aí já foi tardio, isso quer dizer? A Câmara votou proibindo, mas foi depois que eles tinham dado a entrada já. Daí já era tarde demais, quer dizer. Não é retroativo. Aí vale dali para frente, não é retroativo. E quando eles projetaram, podia. Quando eles pediram, podia. Podia. Quando eles depois pediram... que a gente aprovou, não pode mais. Mas o que veio antes, não tem como barrar. Sim. Daí, então esse é o grande risco que nós, né, em conversações com as outras pessoas, e você é candidato, tem que ficar atento a isso também, se caso for eleito. Por exemplo, beleza, Caçapava não quer, vai bater o pé, vai aos órgãos federais, aonde for preciso, para impedir. Mas e as outras cidades? Os recursos que isso vai gerar? Sim. Entendeu? E esse que é o nosso temor. Instala uma cidade vizinha, a gente fica com a poluição, e sem o recurso que a empresa ia gerar, a gente vai pagar um preço muito alto também. Com certeza. Então, por isso que tem que ser um trabalho regional. Quando a gente fala, tem que ser uma intenção regional do não querer a usina. Com certeza, concordo contigo. Aproveitando já que você está com bastante tempo, nós estamos muito bem no tempo com você, os possíveis novos prefeitos da nossa região e dentro desse meio que você está, eles continuam alinhados com esse pensamento? Você tem essa informação? Olha, Pierre, os prefeitos que hoje o Podemos apoia na região são contrários. Seja em Jacareí o Célcio, seja em São José o Anderson, seja aqui em Caçapava Gente, em Taubaté o Ortiz, em Pindamonhangaba vai ser o Marcelo. Então, grande parte dos gestores concordam que não é uma boa ideia pro Vale do Paraíba, principalmente a longo prazo. Tá certo. Ok. Bom, já caminhamos para a última pergunta. Você foi ágil nas respostas, né? Esse é o objetivo. Só lembrando que o Ian ele tem 70 minutos para responder as nossas 11 questões, né? Mas ele utilizou até o momento 31. Não há problema nenhum, né? Tá tudo certo. E eu vou fazer a última pergunta para você então, se fica à vontade para responder para nós. Por que o eleitor de Caçapava deve votar no senhor para prefeito? Vamos lá. A gente, quando fala de eleição, pensa que de 4 em 4 anos vem um político na porta da sua casa pedir o seu apoio. Você nunca viu ele, você não o conhece e você não sabe o que ele faz. Eu fui vereador por 4 anos e nos últimos 4 anos eu dediquei toda a minha vida ao meu mandato. Eu estive presente no hospital junto com você, eu fui na tua rua entrar no buraco, eu andei de transporte público, eu fui no seu postinho cobrar para que tivesse médico. Eu sou hoje o candidato que melhor conhece cada cantinho aqui da cidade. E para resolver os problemas, é importante que a gente conheça com o que a gente vai lidar. A gente montou um time de pessoas técnicas da cidade para realmente fazer a diferença. Porque quem não é daqui não sabe fazer. E quem é daqui sabe o que faz. A lógica é a gente ter uma gestão que seja moderna e eficiente, que olhe pela saúde, que olhe pelo emprego, que não deixe de olhar pelos bairros, mas que principalmente seja presente junto com você. Você já me conhece, sabe da minha índole e sabe de quem é minha família, sabe qual que é o nosso trabalho e muito bem quais são os nossos projetos. Eu peço teu apoio votando em 20, dia 6 de outubro, para a gente fazer Caçapava chegar no futuro. Agora é 20. Tá certo, então, Ok. assim chegamos ao final aí das 11 perguntas, com bastante tempo. Ian, como nós dissemos para você no início, se tiver algum ponto em que nós não tocamos ou você lembrou, ou você queira destacar, você fique à vontade, porque você tem esse tempo de sobra aí para você acrescentar aquilo que você quiser. Olha, Pierre, eu quero agradecer você, o Arnaldo, toda a equipe aqui da Favorita, aos patrocinadores. Eu acredito que a gente pôde falar aqui dos melhores projetos que a gente tem, das ideias, como que a gente vai transformar a cidade. Eu falo e repito, é importante conhecer para resolver. A gente é da mesma cidade, a eleição passa e as amizades ficam. A gente percebe que ultimamente nossos concorrentes vêm fazendo ataques pessoais gravíssimos e a população não é boba. Eles estão enxergando o que está acontecendo, quem tem projeto e quem não tem, quem está no desespero e quem realmente está para fazer a diferença. A gente é 20 para fazer diferente, porque quem é daqui sabe o que faz. Vamos para cima. Ok, Ian. Então acho que finalizamos, PR, as nossas sabatinas. Perfeito. Agradecemos bastante mais uma vez pela confiança de você estar aqui e de ter conseguido ajustar sua agenda, sua né? agenda Não e é estar fácil. aqui conosco. Sim. Então nós ficamos muito felizes com isso e eu tenho certeza que todos aqueles que estão nos acompanhando durante toda essa semana poderão aí tirar as suas conclusões. Você que está nos acompanhando, se hoje você só acompanhou o Ian, você tem as outras sabatinas que foram feitas, que é o importante. Nós colocamos
as mesmas perguntas para todos, para que você possa exatamente ter esse peso da resposta de cada um deles para cada um dos assuntos que foram tratados aqui. Então, Arnaldo, acho que cumprida a missão, né, de levar essas informações, nós vamos nos despedindo de você, torcendo e querendo muito que no dia 6 todos nós possamos fazer a melhor escolha. Tá certo, PR. Né, foi bom dividir essa bancada com você, tão importante, né, nessas sabatinas que tem a intenção de esclarecer melhor o nosso eleitorado. Agradecer mais uma vez ao candidato Ian, desejar para você boa sorte no dia 6 de outubro. Obrigado. E a gente finaliza aqui os nossos trabalhos, lembrando que a Favorita está sempre perto de você, com as informações da nossa cidade, da nossa região também. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal e para que você acompanhe lá todos os vídeos e as matérias que nós postamos. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus, até lá. É 20.